E aí, primeirão, tudo em paz com vocês? Estou gravando essa aula destinada aos alunos que perderam a aula durante a semana ou aos alunos que querem revisar o que foi ensinado durante a semana sobre física, tá bem? Então deixa eu fazer uma recapitulação. Se a gente entrar aqui no Google Sala de Aula, em qualquer turma de primeiro ano, eu já postei o material, já está lá faz tempo, material da semana, há 2 semanas atrás. A semana passada foi semana de avaliações parciais de física e a semana atrasada, 2 semanas atrás, foi a nossa última aula de conteúdo, onde eu pude ensinar vocês sobre as leis de Newton. Então deixa eu abrir aqui o quadro virtual da nossa última aula de conteúdo. Pronto. Vocês podem ver que na plataforma tem o link para você assistir novamente a aula que houve, tá bom? E o quadro virtual que a gente usou. Então, olha aí. Fazendo uma pequena revisão, a gente viu... Pronto. O que é a dinâmica? Como classificar as forças? Aí fomos para a primeira lei de Newton. Aconselho que você, se não assistiu, assista esses vídeos que tem o meu avatar aqui dizendo clica aí, ó, nesse logotipo do YouTube. Você clica, você vai ser direcionado para vídeos sobre o tema, beleza? Aconselho que assistam, vai esclarecer a mente de vocês. Todo quadro nosso vai ter pelo menos um link desse interativo. O quadro vai ser interativo. Nós vimos a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a mais importante, na minha opinião, é a lei fundamental da dinâmica, é o apelido dela. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Essas foram nossas últimas aulas de conteúdo de física. Hoje eu vou dar continuidade com vocês, mostrando para vocês, apresentando para vocês algumas forças. Esse é o nosso quadro virtual da aula de hoje, da aula dessa semana. Deixa aparecer aí para vocês. Pronto, visualizem aí. Eu vou apresentar para vocês, eu vou relembrar, na verdade, qual a definição de forças e vou apresentar 3 forças para vocês. A primeira, força-peso, aquela que está mais presente no nosso dia a dia, em qualquer situação. Aí eu vou e resolvo uma questão do livro didático de vocês, questão 29 da página 130, como exemplo, tá bom? Força normal e força de tração. Dando tempo, se a aula não ficar muito longa, eu vou resolver essa questão aí e explico mais uma força, que é a força elástica. De boa? Mas eu acredito que essa força elástica eu vou deixar para a próxima aula, porque senão essa aula vai ficar muito longa e sacal. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para destacar no texto o que há de mais importante. Pessoal, o tema então que eu quero trazer para vocês, eu vou lhes apresentar várias forças, para a gente poder aplicar as leis de Newton, com base nessas forças que eu vou apresentar a vocês. Tá? Então o que é força? Tenho que relembrar vocês, a gente já viu essa definição em aulas anteriores, mas eu preciso lembrar você. O que é força? As forças são agentes físicos capazes de produzir aceleração. As forças, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Grifando as principais partes da definição. As forças são agentes físicos cujo efeito dinâmico é a aceleração. O que é a aceleração? Você precisa relembrar desse conceito que provavelmente, sem dúvida, na verdade, o professor passado de vocês, o Alex, ensinou quando estava estudando a cinemática. O movimento retilíneo uniforme
uniformemente variado. Vocês devem lembrar que a aceleração é mudança de velocidade. Toda vida que um corpo fica mais rápido, existe uma aceleração positiva. Toda vida que um corpo fica mais devagar, ele possui uma aceleração negativa. Então, a aceleração significa mudar o estado do movimento do corpo. A gente viu na primeira lei de Newton que para provocar movimento é necessário uma força. Ou seja, para tirar um corpo do repouso e colocar ele em movimento, aumentar a velocidade dele. Se ele já estivesse movendo, também é possível aumentar a velocidade dele, aplicando uma força. Então, as forças são os agentes físicos capazes de causar movimento, parar movimento. Isso é aceleração, ok? Quando ela não causa movimento, nem para o movimento, ela vai causar deformação. Ok? Esses são os 3 efeitos. Na verdade, são 2 efeitos. Aceleração, que é causar movimento ou parar movimento. Aceleração positiva, aceleração negativa. A aceleração, a força causa aceleração e as forças causam deformações. Deformações. Beleza? Então, isso é força. Trouxe aqui alguns exemplos. Para esse carinha se movimentar na canoa, ele precisa colocar o remo na água e empurrar a água para trás. Aí ele está aplicando a força do remo na água. Ele está empurrando a água para trás. Ele está puxando a água. Né? Então, ele está... Desculpem aí, eu moro perto de uma avenida. Ele está colocando o remo na água, empurrando ela para trás. Ela está aplicando uma força na água. A força do remo na água. Por sua vez, a água vai e aplica uma força no remo. Como você está segurando o remo e você está no barco, o barco vai e se movimenta para frente. Ação e reação. A terceira lei de Newton aplicada nessa situação. Então, isso são forças. Forças provocam movimento. É possível também, se ele estivesse movendo, né, ele parar o movimento do barco, colocando uma força contra. Então, as forças também param os movimentos. Beleza? E o outro exemplo, dá para você notar aí, ó, que o cara está recebendo uma bolada na cara. O cara está recebendo uma bolada na cara, né? Esse homem está recebendo uma bolada inesperada na sua face. Dá para você ver que tanto a bola quanto o rosto do homem se deformam. Ou seja, quando a força não provoca movimento, ela causa deformação. Tranquilo? Isso é força. Relembrei a vocês o conceito já dado em aulas anteriores, que é o conceito de forças. Vamos agora então para a força peso. Qual que é a ideia, pessoal? Você conhece essa força, ela está muito presente no seu dia a dia. Olha um exemplo. Se eu soltar essa garrafa de água, existe uma força que vai causar o movimento de queda em direção ao centro do planeta Terra. Deixa eu destacar isso para vocês, tornar isso bem mais significativo, tá? Observem essa massa 1 que eu estou circulando aqui, ó. Vocês podem notar que a força que a Terra está fazendo nela, puxando ela, tem que direção? Direção radial, direção do raio. A direção é o centro do planeta Terra. É a direção da força. Olha para a massa 2. É como se a gente tivesse deslocado a massa 1 de lugar. Né? A massa 2, olha para a massa 2, ela está num local diferente. Olha a direção da força peso, também chamada de força gravitacional. Ela existe devido à propriedade que o nosso planeta tem. Não é só o nosso planeta.
Na verdade, é todo corpo que tem massa. É capaz de atrair outro com essa força, a força gravitacional, descoberta por Newton. Quer dizer, divulgada por Newton, né? Newton foi que fez experimentos e equacionou, disse como calcular. Mas o que eu quero que vocês notem nesse momento, desculpa aí galera, meu pet. O que eu quero que vocês notem nesse momento, que cada uma dessas massas vai sofrer um puxão do planeta Terra, e esse puxão é em direção, qual é a direção? Direção o centro do planeta. O centro do planeta, direção radial. Beleza? Então, primeiro dado, a força peso, ela sempre vai fazer 90 graus com o chão do nosso planeta. Deixa eu destacar de uma outra forma, para vocês poderem entender. Olha para a massa 1. Ela está sendo puxada. Se a gente visualizar o chão do planeta aqui, ó, a tangente, a força peso está fazendo, a direção dela está fazendo, ó, 90 graus. Estou desenhando aí, ó. 90 graus com o chão do planeta. Agora olha para a massa 2. A massa 2. Vamos ver aonde ela vai dar lá no chão do planeta Terra. O chão do planeta Terra, nesse caso da massa 2, tá aqui, ó. Tangenciando a superfície do nosso planeta, ó. Esse é o chão do planeta nesse local da massa 2. Você também pode perceber que faz 90 graus. 90 graus com a superfície do planeta Terra. Então, a força-peso sempre vai fazer 90 graus, perpendicular, 90 graus, com a superfície do nosso planeta. Tranquilo? Primeiro dado importante. Segundo dado importante, como calcular. Contribuição de Newton aí também, viu? Por isso que ele foi tão importante que o nome dele, o nome dele foi dado em homenagem à unidade de força. Toda força, a unidade de qualquer força é Newton. Então a força-peso, ó, vai ser igual m de massa, a massa do corpo, vezes a aceleração da gravidade. E aí eu quero que vocês não confundam. Não confundam gravidade com peso. Eu quero deixar isso bem claro. Porque no popular, no dito popular, as pessoas confundem essas duas grandezas. O peso é uma força. A gravidade é a aceleração, é uma aceleração. Eu já expliquei a vocês o que é aceleração. É a mudança de velocidade que essa força causa. Então, o nosso planeta é capaz de puxar os corpos que estão ao redor. Nosso planeta é capaz de puxar essa garrafa. Com que aceleração? Com uma força. Puxa com uma força. Massa, a massa desse que eu quisesse calcular. Se eu quisesse calcular a força com que o nosso planeta puxa essa garrafa, eu tinha que saber a massa dessa garrafa. Tá? Meio quilo, por exemplo, ela está cheia de água. Meio quilo. 0,5 quilogramas. Vezes a aceleração. A mudança de velocidade que o nosso planeta causa nessa garrafa. Que essa força-peso causa nessa garrafa. Eu disse a vocês que força causa aceleração. Essa aceleração causada pela força-peso, ela é chamada de gravidade. Tá? Metros por segundo ao quadrado. Unidade de aceleração. Então não confundam. Toda vida que uma pessoa perguntar para você assim: qual o seu peso? Você vai responder 63 quilos, 70 quilos.
você não está respondendo qual é a força-peso. Não confundam peso com massa. Não confundam também peso com gravidade. Se eu perguntar, pessoal, qual é a força que puxa os corpos para o centro do planeta? Aí você me responde, gravidade? Não. A gravidade não é a força. A gravidade é uma aceleração, é uma mudança de velocidade. O nome da força que puxa os corpos para o centro do planeta é força-peso, ou força gravitacional. Beleza? Não confundam peso com gravidade. Também não confundam peso com massa. A massa, pessoal, para que o peso seja dado em newtons, a massa tem que ser dado em kg, quilogramas. Toda vida que a questão te der a massa de um corpo em gramas, você tem que passar para quilogramas, para poder colocar no cálculo. Então, não confundam peso com massa. Quando alguém te pergunta, qual é o teu peso? Você não deve responder, é claro, tá? Quando a pessoa pergunta qual é o teu peso, na verdade a intenção dela é saber qual é a sua massa. A pergunta certa seria a pessoa dizer, qual é a sua massa? Não é qual é o seu peso. Porque peso é massa vezes gravidade. Entendam. A gente vai entender na questão, quando eu resolver lá embaixo a questão. Para eu achar o valor da força-peso, eu tenho que pegar a massa do corpo em quilogramas e multiplicar pela gravidade do nosso planeta, que é aproximadamente, olha aqui, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que a força-peso causa em qualquer objeto ao redor do nosso planeta. Tranquilo? Isso é aproximadamente, pessoal, porque a gente sabe hoje em dia que a gravidade diminui à medida que você se distancia do planeta Terra. Que a gravidade vai diminuindo à medida que você sobe. Mas para efeitos de cálculo, nossa gravidade é 10. Então, olha só. Destacando aqui um resumo, né? A aceleração produzida pela força peso, como é que ela é chamada? A aceleração da gravidade. Ela é chamada de gravidade. Então não confundam. Não confundir peso com massa, nem peso com gravidade. A gravidade é uma aceleração causada pela força peso. Entendido isso, vamos para a questão. Acompanha a leitura aí, ó. Partindo da hipótese de que é possível coletar material na superfície do planeta Júpiter, onde a gravidade vale 23 metros por segundo ao quadrado, determine a massa desse material em quilogramas em Júpiter, sabendo que lá o peso desse material é 125 newtons. Primeira coisa, ele está te dando a gravidade de Júpiter. O que significa isso? Gravidade ser 23. Você pode observar que 23 é maior do que 10. A gravidade do nosso planeta é 10. A gravidade de Júpiter é 23. O que significa isso? Que a aceleração causada pela força-peso em Júpiter é maior. Ou seja, o puxão do planeta Júpiter para baixo, puxando os corpos para o centro, é maior. Simulando, uma simulação bem tosca, né? Dá até vergonha de fazer. Pulando no planeta Terra. Tá? Pulando no planeta Terra. Pulando em Júpiter. Mais rápido, né? É mais difícil pular em Júpiter do que pular na Terra. Vocês estão entendendo a ideia que eu quero passar? Eu sei que foi ridículo o exemplo, mas serve para você aprender. A ideia que eu quero transmitir. O que é gravidade?
Gravidade é uma aceleração causada pela força-peso. A força-peso, portanto, em Júpiter é maior. Não por causa da massa. A massa de um objeto, pessoal, ela não muda se eu levar ela para outro planeta. Eu não estou nem tirando pedaço do objeto para levar. A massa de um objeto, que é isso que ele quer no item A, determine a massa desse material em quilogramas em Júpiter, sabendo que lá o peso é 125 newtons. Então ele te deu o peso em Júpiter, te deu a gravidade de Júpiter. Ora, ele te deu o peso e te deu a gravidade. Sobra quem para você achar na equação? Sobra um m de massa. Então o item A está muito simples. É só você aplicar, colocar as informações que o enunciado te dá na equação. Vai sobrar uma letra. Vamos fazer já já. A ideia que eu quero passar nesse momento é que já vai responder o item B. Se eu tiver essa caneta aqui. Pronto. Esse celular. Se eu for colocar ele numa balança, ele vai ter algumas gramas. Vamos supor, 30 gramas. Se eu levar ele para a Lua, se eu levar ele para Júpiter ou qualquer outro lugar onde a gravidade seja diferente da Terra, a massa vai ser igual. A massa de um corpo só muda se eu tirar pedaço dele. Porque a massa de um corpo passa a ideia do número de partículas de que ele é feito. Então a massa de um corpo só muda se eu tirar pedaços dele. O simples fato de eu levar ele para outro lugar não muda a massa dele, tá? Então a massa de um objeto na Terra é a mesma massa em Júpiter. O peso vai ser diferente. O peso vai ser diferente por quê? Porque peso é massa vezes gravidade. E a gravidade é que é diferente nesses locais. Tá bom? Então vamos lá resolver a questão. Item A. Vamos resolver aqui, ó. Item A. Peso é igual a massa vezes gravidade. Vamos extrair as informações do enunciado. Em Júpiter, olha no item A, o peso do material é 125 newtons. Vou colocar lá. Aonde tem P de peso, ó, você coloca 125. É igual, deixa a massa, que é o que você quer encontrar, vezes, quanto é a gravidade de Júpiter, ele está dando aqui. No planeta Júpiter, onde G, gravidade, vale 23. Então lá vai eu colocar no lugar do G 23. Beleza? Então agora ficou muito simples. Você quer deixar a massa sozinha. Se o 23 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então ele vai passar dividindo o 125. Vai ficar 125 dividido por 23. Isso é igual a massa. A gente está descobrindo a massa em Júpiter, que é a mesma massa se eu levar para a Terra, que é a mesma massa se eu levar para a Lua ou qualquer outro lugar. O que muda nesses locais é a gravidade. Tá? Então, dividindo 125 dividido por 3, vamos fazer o cálculo aqui em anexo. Cento e 25 dividido por 3. Por 3? Por 23, né? Dividido por 23. Então a gente não pode pegar o 12, porque o 12 é pequeno para o 23. A gente vai pegar o 125. Ok? Estou ensinando vocês a dividir? Não, tá bom?
é bom você desacostumar da calculadora, que eu sei que tem muita gente acostumada. Nesse ensino remoto, você pega a calculadora e faz a conta. Lá na hora do seu exame externo, você não vai ter a calculadora. Então treine, tá? Treine divisão na marra. Qual é o número que a gente coloca aqui, pessoal? Para dar 125. 23 vezes 5 vai dar quanto? 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Olha aí, chegou perto. Dá 115. Se for um 6, 23 vezes 6, eu acredito que vai passar. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. 138, passou. É para dar 125. Então, a gente vai botar um 5. Dá 115. Diminui. Sobra quanto? De 115 para 125. Sobra 10. Agora o 10 está pequeno para dividir para o 23. Você coloca uma vírgula, isso te dá direito a colocar um 0. Agora sim, 100 dá para dividir por 23. É menos do que 5, ó. Porque 5 deu 115. Então deve ser um 4. Né? Então vamos fazer aqui, ó. 23 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Fica 92. Então a gente bota um 4. 4 vezes 23 dá 92. Diminui 92 para 100, sobra 8. Se tu quiser continuar dividindo, continua. Eu vou parar aqui para economizar nosso tempo, mas se tu quisesse continuar dividindo, a vírgula te dá direito a colocar um 0. O 8 está pequeno para dividir pelo 23. A vírgula te dá direito a colocar um 0 aqui, ó. Aí fica 80 dividido por 23. Aí você continua dividindo. Daria um 3. Tá? Então, nosso resultado é esse aqui, 5,4. A massa desse nosso corpo, a massa deu igual a 5,4. Olha a unidade, quilogramas. Beleza? Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Colocar uma moldura na resposta. Ok? Vamos ao item B. Bora lá, item B fala assim, ó. A massa desse material é em quilogramas, medido na superfície terrestre. A mesma coisa que o item A. Ele quer que a gente calcule a massa em quilogramas. Só que agora, medido na superfície terrestre, onde a gravidade vale 10. E aí? A gente vai fazer o mesmo cálculo? Não. É o que eu disse para vocês. A massa de um corpo, item B, a massa de um corpo não muda. Se a gente descobriu a massa do corpo aqui no item A, que é em Júpiter, se eu levar esse corpo para a Terra, ele tem a mesma massa, 5,4 quilogramas. Essa é a massa do corpo na Terra, em Júpiter, seja onde for. Beleza? O que vai mudar é a força-peso, que é o que a gente vai calcular agora no item C. O peso no planeta Terra. Olha só o que o item C pede. O peso desse material em newtons
medido na superfície terrestre, planeta Terra, onde a gravidade é 10. Você já tem a massa, olha só, olha para a fórmula, você já tem o valor da massa, 5,4. A gravidade do planeta Terra, 10. Multiplica eles dois, você vai ter o peso. Simples assim. Então, o peso de um corpo só muda porque a gravidade do local muda. Mas a massa não muda. A massa é uma constante. Então, vamos ao item C. Item C. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, o peso no planeta Terra vai ser a massa do corpo, 5,4, multiplicado pela gravidade. No planeta Terra, ela vale 10. Portanto, o peso no planeta Terra vai dar igual a 54. Desloca só a vírgula, né? 54 newtons. Olha a unidade. Beleza? Peso é massa vezes gravidade. Que isso fique na memória de vocês. Resolvemos então a questãozinha do livro sobre força-peso. Dando prosseguimento à nossa aula. Só para finalizar, pessoal, força-peso. Tem um linkzinho aqui, ó. Logo aqui em cima, ó, que eu estou dizendo, clica aí. Há um vídeo interessante que vai te passar o que é a força-peso. A ideia de força-peso. A ideia de que um planeta puxa os corpos que estão ao seu redor para o centro. Quando você clica aí, você vai ser direcionado para o vídeo. Olha só, a ideia que esse vídeo que eu vou mostrar a vocês tenta passar é de um canhão que vai atirar um balaço na superfície do nosso planeta. Então, o planeta, como tem esse campo gravitacional responsável pela força-peso, causar a força-peso, puxa o balaço e ele cai no chão. Aí o canhão vai e atira com uma velocidade maior, com a força maior, o balaço. Aí o balaço atinge um alcance maior, mas ainda cai no chão. E assim ele vai até, supondo que esse canhão fosse potente o suficiente para poder atirar o balaço e ele ficar num eterno movimento de queda. Prestem atenção. Primeiro tiro, segundo tiro, terceiro tiro, quarto tiro, quinto tiro. Está aumentando a força do tiro. Vai chegar uma hora que esse balaço vai ficar num eterno movimento de queda, procurando o chão, mas não acha. Agora, olha aí, ó, entrou em órbita. É assim que satélites são lançados. É assim que corpos ficam em órbita. Na verdade, o movimento de órbita é um eterno movimento de queda, sendo puxado pela ação da força-peso. A força gravitacional, ela é a responsável por manter os corpos em órbita. Quem é a responsável, quem é a força responsável por manter a Lua orbitando o nosso planeta? A força-peso. A força do campo gravitacional. Entendido isso? Depois vocês veem esse vídeo aí na íntegra. Ele é bem interessante de ser visto. Ok? Vamos prosseguir na aula. Galera, esses links que eu trago para vocês e que eu peço para que vocês cliquem neles e tudo mais, são interessantes, tá? Esse quadro virtual dá trabalho de se fazer. Colocar os links, procurar os vídeos que sejam mais didáticos para que vocês entendam a ideia que eu quero passar. Aqui em cima tem um outro vídeo de um experimento relativo à força normal que eu vou explicar agora, tá? Então, estudem esse quadro virtual. Eu peço que estudem esse quadro virtual. Clica nos links, assiste os vídeos, eles são curtos, a maioria deles são bem curtos, ok? Vamos nessa?
O que é força normal? Olha a definição que eu coloquei, definição do livro. Eu acho que não é do livro de vocês, é de um outro livro. Né? Mas ainda assim é uma definição científica, tá bom? Vou destacar aqui os pontos mais importantes da definição. O que é a força normal? Olha só, quando um corpo é pressionado contra um determinado plano de apoio. Como assim? Imagina essa primeira situação. Aqui você já sabe que existe a força-peso. O chão do planeta Terra, eu vou destacar aqui de preto. Tá aqui o chão do planeta Terra. Então você já sabe que a força-peso está puxando esse caixote para baixo. Tá aqui a força-peso. Então a força-peso está puxando o caixote, pressionando ele contra esse plano de apoio, que é o chão do planeta Terra. Então olha a definição. Quando um corpo é pressionado contra um determinado plano de apoio, este, por sua vez, o plano de apoio, está falando do plano de apoio, por sua vez, exerce sobre o corpo uma força de reação. Então, a força normal, chamada de força normal. A força normal, ela é uma força da terceira lei de Newton. Ela é uma força de reação causada por uma outra força que está pressionando o corpo contra um apoio. Vamos ver a segunda situação. Opa, desculpa. Quando o corpo está numa rampa, eu vou destacar aqui o chão do planeta Terra. Está aqui o chão do planeta Terra. Assim como antes, tá? Só que agora o corpo não está mais apoiado no chão do planeta Terra. A gente sabe que a força-peso puxa esse caixote para baixo. Força-peso. Sempre fazendo 90 graus com o chão do planeta Terra. A força-peso está aqui fazendo 90 graus. Ó. Com o chão do planeta Terra. Por sua vez, né, como a força-peso está puxando o caixote, a força-peso é a responsável por deslizar esse caixote para baixo, nessa rampa. Beleza? Então, o corpo está pressionando a rampa de apoio para baixo. Por sua vez, a rampa de apoio vai e pressiona o corpo para cima. Essa força é chamada de normal, tá? A força do plano de apoio, a força de reação do plano de apoio sempre faz 90 graus com o plano de apoio. Olha aqui. Se eu apagar o chão do planeta Terra, a força-peso, dá para você notar que a força normal, que é a força de reação do plano de apoio, sempre faz, ó o símbolozinho de 90 graus. Com o plano de apoio, que nesse caso coincide com o chão da Terra. Mas nesse caso aqui não coincide. O chão do planeta Terra está lá embaixo. E a força normal, ela faz 90 graus com o plano de apoio, que está inclinado. É um plano inclinado. A força normal faz 90 graus com o plano de apoio. Não é com o chão do planeta Terra, tá? Nessa terceira situação, acho que aqui você vai entender bem melhor. Nessa terceira situação, cadê o chão do planeta Terra? Tá aqui, ó.
A força peso está puxando esse caixote para baixo. Força peso. Sempre fazendo 90 graus com o chão do planeta Terra, com a superfície do planeta Terra. Só que esse corpo não está sendo pressionado contra o chão. Nesse terceiro caso que eu trouxe para vocês, o corpo está sendo pressionado contra a parede. É como se tivesse alguém empurrando o corpo para cá, ó. Uma força na parede. Alguém está empurrando um corpo contra a parede. A parede vai. A parede é o plano de apoio. A parede vai, por sua vez, e empurra de volta. Essa força de reação da parede faz 90 graus com a parede, ó. 90 graus, ó. Com o plano de apoio, que nesse caso é a parede. Então, a força normal não tem uma equação para a gente encontrar o valor dela. Ela existe na situação para estabelecer o equilíbrio. A gente vai colocar ela, resolver uma questão já, acabando essa nossa aula de hoje. A gente vai resolver a questão, a gente vai desenhar a força normal, a força peso e a próxima força que eu vou apresentar para vocês, a força de tração. Mas vocês vão notar que a força normal e a força de tração não existe fórmula para encontrar o valor numérico dela. Não, ela só existe para estabelecer o equilíbrio da situação, tá bom? Então, o que é força normal? É uma força de reação do plano de apoio. Vou destacar aqui a parte da definição mais importante. Quando o corpo é pressionado contra um determinado plano de apoio, o plano de apoio, por sua vez, exerce sobre o corpo uma força de reação. Uma força de reação. Força de reação. Do plano de apoio, o plano de contato. O nome dessa força é força normal. Tranquilinho? Entendido? E a força de tração é a força causada num fio. Tem aqui um link de experimento também, ó. Tá? Que, se eu não me engano, aqui é da galera da USP, Universidade de São Paulo, fazendo um experimento. Professor Cláudio Furukawa, é um japinha, fazendo um experimento esclarecedor, tá? Tanto sobre força normal, clica aí no link que tu vai assistir, quanto força de tração, beleza? Então, o que é a força de tração? Ela é muito fácil de ser entendida, ela é bem light mesmo. É a força responsável por deixar cordas, cabos e fios tensionados, esticados. Por isso, ela comumente também é chamada de força de tensão. É a força que tensiona uma corda. É a força que estica uma corda. Tá? Ela é chamada de força de tração ou força de tensão. Olha a primeira situação que eu trouxe aqui como exemplo. Uma picape puxando outra, através de um cabo de aço aí, ó. Não sei se é um cabo de aço ou se é uma corda. Mas o fato, pessoal, é que a força de tração existe nas duas pontas. Sempre a força de tração, dá um T de tração aqui, ó. Ela existe nas duas pontas da corda, nas duas extremidades da corda, esticando a corda. Beleza? Também não existe equação para encontrar o valor dela. Ela existe na situação para estabelecer o equilíbrio. Segunda situação, um guindaste. Vamos desenhar a força de tração nessa situação. Vamos supor que o guindaste vai levantar aqui, ó, um container. Tá? Um container. Vai levantar um container. Então, o peso está puxando o container para baixo, esticando essa corda, existe uma força. Botei a força de tração numa das pontas da corda, aí você olha onde vai dar a outra ponta, ó. A outra ponta da corda vai dar bem aqui, ó. Aqui é onde está a outra força de tração, né? Se você observar, a corda vem,
passa por aqui e chega aqui. Então a força existe nas duas pontas da corda, beleza? Força de tração ou força de tensão. Vamos aplicar numa situação para terminar a aula de hoje. Acompanhe a leitura. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa. Ele não está dizendo que o homem está levantando. Está dizendo que o homem tenta levantar. Observa isso. Olha essa palavrinha. Tentar não quer dizer conseguir. Ele não está dizendo assim, um homem levanta uma caixa, não. Ele está dizendo um homem tenta levantar. Ele não está conseguindo. Ele tenta levantar. Aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então, essa caixa tem 5 quilos. Eu vou colocar aqui nela, de branco, que eu acho que vai ficar mais visível. Esse caixote tem 5 quilos. E a gente tem uma força sendo aplicada para cima. O cara está puxando a corda. Ó. Essa força, ela é chamada de força de tração. Tá bom? Está puxando a corda para cima. Contra a força peso. A força peso está puxando isso aqui para baixo. Força peso. Aí ele pede, ó, nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa. Nessa situação, o valor, olha o comando da questão, o valor da força que a mesa aplica na caixa. Ou seja, a mesa, que é o plano de apoio, vai aplicar uma força na caixa. Vou botar de azul aqui, ó. A mesa vai aplicar uma força para cima na caixa. Essa força do plano de apoio é chamada de normal. Então você tem 3 forças nessa situação. 2 para cima e uma para baixo. Tá? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Observa aí a resolução. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que você pode perceber, pessoal, que essa força resultante são 3 forças. 3 forças agindo. Uma para baixo e 2 para cima. Isso ainda está imóvel. Ele não está conseguindo levantar a caixa, ainda está parado. Então é porque essas 2 forças para cima equilibram o peso que puxa para baixo. Tá? Então, como a gente tem uma força para baixo e 2 forças para cima, forças contra, como é que a gente faz a força resultante? Força maior, força peso, menos as forças menores. Uma força contra as outras. A gente diminui as forças. A gente viu na simulação de aulas passadas, né? Então, a gente tem a força de tração mais a força de normal contra a força peso. Então, eu vou colocar que a força resultante é a força peso menos a força de tração junto com a força normal. Ok? Isso é a força resultante. Uma força menos as outras que estão contra ela. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Só que, galera, a aceleração, como não está se movendo, a aceleração é mudança de velocidade.
a aceleração vai ser 0. Ele não está se movendo, o caixote não está se movendo, a aceleração vai ser 0. Então, vai ficar assim, ó. Vamos colocar os valores agora. Valor do peso. Peso é massa vezes gravidade. Menos. Esse menos é tanto para tração quanto para normal. Então, vai ficar menos força de tração menos a força normal. Que é quem a gente está querendo encontrar. A força do apoio, a força normal. A força de tração ele deu pra gente. Que é a força que o homem está puxando na corda. Ele deu aqui no enunciado. 10 newtons. Ó. A força que o homem faz na corda, puxando para cima. É a força de tração. Isso é igual massa vezes 0. 5 quilos, né? Vezes 0. Vamos colocar os valores. A massa é 5 quilos. A gravidade vale 10. 5 vezes 10 menos a força de tração vale 10. Ele disse no enunciado. Menos a força normal, que é quem a gente quer encontrar. Isso é igual 5 vezes 0 dá 0. Então, a gente está aplicando a segunda lei de Newton. Tá? A gente está aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a força resultante é uma força menos as outras que estão contra. Isso é igual a massa vezes 0. A aceleração é 0, não tem movimento. Então, colocando os resultados. 5 vezes 10 dá 50. Menos 10. Menos N, que é a força normal. A gente está querendo encontrar ela. E isso é igual a 0. Passa números para um lado, deixa letras do outro. E aí você finaliza. Eu vou passar esse menos N para o outro lado. Ele vai ficar sozinho. Então, aqui vai ficar 50 menos 10 é igual, esse menos N passou para o outro lado. Fica só N. A força normal vai ser 40, então. A gente descobriu que a força normal vale 40 newtons. Ok? Força normal vale 40 newtons. A gente vai e marca o item D. Item D é o correto. Beleza? A força elástica fica para uma próxima aula. Por aqui eu vou me despedindo de vocês. Peço que deem uma estudada nesse quadro virtual. Não fiquem só com essa aula, tá? Passa para o caderno a resolução da questão, tenta fazer ela de novo. Só assim você vai absorver o conhecimento que eu estou tentando passar. Ok? Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. Se cuidem. Fiquem com Deus.